Programa Água Viva com Júnior Calazans. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, ouvintes dessa programação, sejam muito bem-vindos a este momento, o momento de refletirmos a palavra, refletirmos as Escrituras. E este é um momento que eu considero muito fantástico, muito especial, onde nós temos a oportunidade de pensarmos juntos a Bíblia, pensarmos juntos a palavra de Deus. Bom, quanto a você que está chegando agora, meu muito obrigado pelo esforço. E quanto a você que está acompanhando a programação desde o início, parabéns por continuar perseverante, tá? Deus, ele é fantástico, sensacional e tem formado a nossa mente, formado o nosso pensamento, formado o nosso espírito a partir do seu espírito. Muito bem, meus irmãos, como tem sido comum em todas as semanas, hoje eu trarei mais uma reflexão para nós a partir de um olhar para dentro. O tema que trataremos hoje é: o outro evangelho nos converteu? Essa vai ser a pergunta. Para eu não demorar muito aqui falando, eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao 24. Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao 24. Diz assim: Eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos, escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todo o sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes da que lhes anunciamos. Repito o que disse: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que sejam amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a Igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava os muitos dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim.
Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Meus irmãos, nesta semana eu tive a alegria, a imensa satisfação de assistir a um vídeo de um missionário norte-americano chamado Wes Stanford. E esse vídeo ele me chamou muita atenção justamente por demonstrar as contradições em relação ao que lemos do Evangelho no registro bíblico e na realidade anunciada, praticada e vivida pela pregação moderna. O livro de Gálatas, que é conhecido como a Epístola dos Enxertados, ele vai nos mostrar exatamente os desafios que o apóstolo Paulo enfrentava enquanto anunciava o Evangelho de Cristo aos gentios, e também mostra as contradições presentes desde aquele tempo e que se estende até os dias de hoje. Bom, voltando ao vídeo que eu mencionei, quem é o missionário norte-americano Wes Stanford? Este missionário ele dedicou parte da sua vida a ajudar, a auxiliar os cristãos na Etiópia, que por 17 anos esteve sob o regime comunista. E o que é que acontecia com a igreja, com os cristãos, num lugar que o regime comunista domina? As igrejas elas eram fechadas, então na Etiópia as igrejas foram fechadas, muitos pastores foram presos e outros foram mortos. E este missionário, o Wes Stanford, ele se dirigiu para a Etiópia para tentar ajudar os irmãos que se reuniam às escondidas nas cavernas, catatumbas, grutas, nas florestas, cemitérios. Ninguém poderia ser visto orando. Passou a ser ilegal qualquer tipo de reunião cristã em qualquer lugar. Era proibido inclusive possuir a Bíblia, as Escrituras, e os irmãos se reuniam totalmente na clandestinidade. Ou seja, se fossem pegos, eram presos ou mortos. E um dia, esse missionário norte-americano, Wes Stanford, ele decidiu ir à cidade de Sodo, que fica ao sul da Etiópia. E lá, ele conhece um pastor chamado Tadessa Assai. Esse pastor não parava de anunciar o Evangelho. Ele deixava as autoridades enfurecidas e por várias vezes ele foi capturado pelas autoridades, surrado e deixado na rua, jogado, mas posteriormente ele se recuperava e voltava novamente a pregar o Evangelho de Cristo. E esse homem não tinha medo das autoridades, mas ele tinha uma especialidade, que era pregar nos funerais. Era ilegal fazer isso, mas ele fazia, e as autoridades prontamente o encontravam, porque onde tinha um funeral, o pastor Tadessa Assai estaria ali anunciando a mensagem, estaria ali pregando o Evangelho. Então, por causa das perseguições, por causa das grandes perseguições que haviam ali, por conta do regime comunista que perseguia a igreja naquela época, então haviam muitos funerais. E eles sabiam exatamente onde encontrar o pastor. E aí, em um dado momento, as autoridades ficaram tão enfurecidas com a pregação, a insistente pregação desse pastor, e falaram: vamos prender esse pastor. E foram lá, prenderam o pastor. E aí o pastor ele já sabia do fim, já sabia de como se estruturava tudo isso e falou: bom, já que eu estou preso aqui, pior do que tá não fica. E aí ele começou a pregar o Evangelho para os demais presos, para os encarcerados ali juntamente com ele naquela prisão. E o que é que acontece aí?
as autoridades ficam mais revoltadas ainda com essa postura decidida do pastor, né? E aí eles tiveram uma ideia de fazer o seguinte: vamos executar esse pastor. Pronto, resolveram executar o pastor Tadessa Assay. E aí eles saíram anunciando que o pastor Tadessa seria eletrocutado na praça central de Sodo, mas como eles não possuíam cadeira elétrica para fazer essa eletrocução, eles montaram uma espécie de gambiarra ali, ligando alguns fios à eletricidade, e esses fios caíam por cima de uma árvore que ficava próximo à praça, e o homem ele tinha que colocar as mãos entre os dois fios e dali segurar nesses fios, né? E posteriormente seria ligado à chave. Então esse pastor se ajoelhou na praça enquanto fazia um discurso para ridicularizá-lo, e esse discurso era contra o cristianismo, e também eles tinham a perspectiva de impedir que continuassem com a ideia de pregação do evangelho, de expansão do evangelho. Então, para que aquilo servisse de exemplo em que cada pessoa que tentasse ou quisesse seguir o evangelho teria como vitrine aquilo ali, aquela morte. Então eles pretendiam isso aí, além também de expandir a estrutura da doutrina comunista a partir dessa execução. Então eles deram 1 minuto ao pastor para pensar em silêncio, e em seguida eles ligaram a força. Tac! E aí foi fumaça para tudo quanto é lado. As luzes começavam a se apagar, acender, se apagar, acender. Então deu um apagão naquele momento. E aí depois de toda aquela fumaça eles olharam para ver, para constatar. E o pastor estava lá, vivo. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, então depois do vexame que passaram, eles pegaram o pastor, lançaram o pastor novamente na prisão, e daí eles reuniram alguns eletricistas e programaram a execução para o dia seguinte. Então esses eletricistas montaram lá toda uma estrutura mais bem amparada, mais bem organizada, mais bem equalizada. E aí, durante a noite, esse pastor fez o quê? Bom, como eu já sei do meu fim, eu vou continuar pregando o evangelho. E decidiu pregar mais ainda o evangelho durante toda a noite, porque ele sabia que seria morto no dia seguinte. E na manhã seguinte, fizeram tudo novamente. O discurso antes de ligarem a chave, foi dado um tempo para o pastor refletir, e quando ligaram as chaves, as luzes novamente se apagaram, e toda aquela fumaça invadiu ali no entorno do pastor na praça, e novamente o pastor estava lá, vivo. Ele não morreu. Louvado seja o santo nome do Senhor, meus irmãos. E aí o que acontece? As autoridades ficaram revoltadas com mais esse vexame que eles passaram, o vexame parte 2. E aí resolveram soltar esse pastor, solta esse pastor, e mandaram o pastor embora. Horas depois, o missionário Wes Stanford encontrou o pastor e falou para ele que representava dezenas de milhares de cristãos americanos e que sabiam do sofrimento deles na Etiópia e que estavam orando por eles. O pastor Tadessa, com uma fisionomia séria, olhou para o missionário e disse: "Muito obrigado, Wes." E perguntou: "Vocês na América estão orando por nós? Quando você voltar para lá, diga que nós é quem estamos orando por vocês." O missionário pergunta: "Mas por que vocês estão orando por nós, se são vocês que estão sendo perseguidos?" E ele disse: "Irmão, nenhum cristão aqui na Etiópia acorda sem pensar: hoje pode ser o meu último dia de vida. Pode ser que hoje eu seja descoberto, seja preso, seja morto. Então, como não sabemos se este é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração." E aí o pastor Tadessa ele continua: "Mas eu soube que as coisas são bem diferentes na América e que tem cristão que consegue passar o dia inteiro sem orar." E o missionário baixa a cabeça e diz: "É verdade." O pastor continua a provocação e diz ao missionário: "Você sabe que é proibido nos reunirmos em nome do Senhor, mas nós precisamos tanto
do corpo de Cristo, que nos reunimos nos escuros, nos cemitérios, nas florestas, mas eu soube que na América, em todas as esquinas tem uma igreja, e vocês podem se reunir a hora que quiserem em suas casas, podem se reunir em espaços públicos, podem se reunir em qualquer lugar e a polícia não vai perseguir nenhum de vocês. Mas vocês preferem cuidar de suas próprias particularidades. Eu soube também que vocês podem ter várias Bíblias em suas casas. Aí ele continua: missionário, nosso grupo tinha apenas uma Bíblia. E por medo de sermos presos e ter a Bíblia queimada, reunimos os irmãos e rasgamos em lágrimas as páginas da Bíblia, dando uma página a cada pessoa, porque era mais fácil guardar porções da Bíblia do que a Bíblia completa. E quando eu estava pregando à noite, no meio do sermão, eu dizia: eu preciso de Isaías 53, e um irmão começa a recitar do fundo do coração a mensagem que ele levou rasgada para casa e decorou o texto. Mas na América, os cristãos, mesmo podendo ter sua Bíblia, não leem. E muitos ficam dias, semanas, sem ler. Isso é verdade? E o missionário disse: é verdade. Nós é quem precisamos de oração. Meus irmãos e minhas irmãs, essa igreja dos nossos dias precisa urgentemente se conscientizar a respeito da natureza do Evangelho. A palavra é avivamento, mas não se trata de um avivamento nos moldes do outro Evangelho, e sim um avivamento bíblico. Nós cantamos nos cultos: Jesus breve voltará. Nós dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Levantamos as nossas mãos publicamente dizendo: eu sou de Deus, eu te adoro, mas ainda não estamos indo na direção certa. Nós não estamos nos sujeitando ao Cristo ressuscitado, meus irmãos. E por quê? Porque nós somos egoístas, somos orgulhosos, somos convencidos, mesquinhos, prepotentes. E o pior de tudo é que achamos que Deus está a nosso serviço. A cristandade brasileira está sofrendo um imenso ataque silencioso. Os cristãos por aqui podem ir, podem vir, podem carregar as suas Bíblias nas ruas, podem dizer: eu sou cristão, podem colocar adesivos em seus carros, podem colocar adesivos nas portas de suas casas, nos portões das suas casas, podem vestir suas camisas com o nome Jesus, eu te amo, mas eu temo, meus irmãos, que tudo isso não represente apenas uma marca, uma simbologia, uma filosofia de vida, uma ideologia. Nós precisamos estar atentos a estes sinais. Nós precisamos reconhecer e discernir o que de fato tem ocorrido com o Evangelho brasileiro. Eu convido você novamente a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, verso 1 a 3. O que Paulo diz? Paulo diz: eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos, escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Paulo está mostrando as suas credenciais como emissário dos gentios por decreto divino. E ele faz questão de dizer que é apóstolo e o seu chamado lhe surge não por parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, nós entendemos o seguinte: nós entendemos que Paulo, ele já encontra resistência e os cristãos da Galácia já estavam inclinados a uma nova filosofia que começa a se infiltrar, que é o outro evangelho.
E por isso ele faz questão de apresentar as suas credenciais. Paulo, ele olha para a igreja da Galácia e ele vê a igreja se diluir, porque algumas pessoas estavam persuadindo os cristãos com a pregação do outro evangelho. Um pouco mais à frente, ainda no livro de Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao 8, o que Paulo ele fala aqui para os cristãos da Galácia? Ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Meus irmãos e minhas irmãs, o desafio de Paulo está em reconectar os cristãos gentios ao evangelho. Eles estavam se deixando seduzir pelas palavras persuasivas e hábitos que se tornaram comuns, herdados do judaísmo. E o que é que acontecia aqui? Bom, os judeus, eles eram autoridades e estavam assentados na cadeira de Moisés para o ensino, como fala lá em Mateus capítulo 23, verso 2. Mas esses mesmos judeus que tinham autoridade para ensinar sobre a lei, que tinham autoridade para ensinar sobre a Torá, eles estavam distorcendo o evangelho anunciado por Cristo e pelos apóstolos. E como eles faziam isso? Eles começavam a introduzir suas práticas judaicas, e isso incluía a sua dieta, incluía os sábados, incluía a circuncisão, incluía as festas de lua nova, incluía as festas de pães asmos e vários outros elementos que eram originados das práticas do judaísmo. E agora Paulo encontra os cristãos da Galácia divididos, persuadidos a se adequarem aos ensinos que foram agregados ao evangelho de Cristo. Existiu um pregador que foi muito influente na história do cristianismo na nossa geração, que se chamava Billy Graham. E ele diz em um de seus sermões o seguinte: minha casa está no céu. Eu estou apenas viajando por este mundo. Essa fala do Billy Graham está sendo parafraseada com Filipenses 3:20. E o que é que isso nos faz compreender? Isso faz com que a gente entenda que muitos de nós, cristãos, estamos perdendo de vista essa verdade. Muitos de nós cristãos estamos agora desejando organizar, equalizar o mundo para habitar aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho confortável que estamos vivendo em nossos dias não representa o evangelho de Cristo. Esse evangelho de entretenimento que estamos vivenciando em nossos dias não representa o evangelho de Cristo. Quando o pastor Thaddeus Saasai é informado pelo missionário Wes Stanford de que os cristãos da América estavam orando por eles em Badu, na Etiópia, ele coloca alguns elementos que não estavam em comum entre os cristãos da América e os cristãos da Etiópia. E essa fala do Billy Graham, quando ele diz: a minha casa está no céu, eu estou apenas viajando por este mundo, essa fala demonstra exatamente o tipo de solo que o coração de muitos cristãos está. E pior, se recusam a compreender e perdem a oportunidade do arrependimento. Ainda no livro de Gálatas, capítulo 1, do verso 15 ao 16, Paulo nos faz uma ressalva importante. Ele diz: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios.
quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos pensar e reconhecer a voz do Espírito de Deus, se de fato foste chamado por Ele. Paulo não foi convencido por nenhum apóstolo e tampouco por homem algum a respeito do Evangelho do Reino. E muitas vezes nós achamos que somos capazes de convencer as pessoas com a nossa eloquência, com a nossa habilidade de fala. Não é assim. Tem muita gente tentando converter as pessoas para o Evangelho e o erro está aí. Não somos capazes de converter ninguém. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 a 5. Acompanhe comigo. Ele diz: Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês com fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Essa passagem de Paulo, ela nos mostra algo muito especial, extraordinário, e nos faz enxergar que a pregação de Paulo apontava para um único fim: o Cristo ressuscitado. Meus irmãos, o plano maravilhoso elaborado por Deus é o seu reino. Este entendimento precisa ser resgatado e nutrido em todos nós. O Evangelho de Cristo não consiste em nenhum bem material. Cristo nos propõe, Cristo nos sugere a cidadania do céu. A partir de quê? A partir do reconhecimento dele enquanto Filho de Deus, sua morte e ressurreição como parte final do plano divino. Mas ainda estamos com o coração endurecido. Se nos atentarmos com honestidade, nós vamos compreender que a maioria dos ensinos de Jesus falava a respeito do reino de Deus. Os profetas, mesmo sem compreenderem o que estavam falando, porque era como sombra para eles, anunciavam também sobre o reino de Deus. Os cristãos da Etiópia, meus irmãos, desejavam os céus, a pátria celestial, e muitos de nós ainda estamos seduzidos pelo outro evangelho. E qual é esse outro evangelho? O evangelho das riquezas, o evangelho do Deus vai fazer, o evangelho da graça sem compromisso, o evangelho da salvação pelas obras, o evangelho que é necessário orar e publicar na internet em oração, hein? O evangelho de que se estiver jejuando é necessário publicar na internet em jejum. O evangelho de quando nós damos esmola, ajudamos alguém, é necessário gritar aos quatro ventos: eu ajudei fulano, eu ajudei cicrano. Meus irmãos, para nós concluirmos a nossa reflexão, Paulo, ele não estava nem um pouco preocupado em agradar a homens, e tampouco dar méritos a homem algum. Nós vemos isso em Gálatas capítulo 1, verso 1 e no verso 10. Ele afirma, inclusive, que mesmo sendo o mais zeloso das tradições judaicas em relação aos jovens da sua idade, no versículo 14 ele fala isso, ele não se atreveu a adicionar o que aprendeu no judaísmo ao cristianismo. O que é que ele diz com isso? Ele diz que tudo que ele aprendeu no judaísmo, ele não ousou adicionar no cristianismo.
E o que é que Paulo nos faz pensar neste momento a partir dessa observação? A provocação de Paulo nos faz refletir sobre a origem do Evangelho, a origem das boas novas, e que essa origem é exclusivamente divina e não humana. E o que é que nós vemos? O que é que nós presenciamos hoje é uma estrutura de evangelho adaptada ao tempo, adaptada aos interesses, adaptadas aos costumes meramente humanos. A pregação do evangelho moderno desenhou uma personalidade de Deus a partir do homem. Diante de tudo isso, eu faço uma pergunta a você que está me escutando nesse momento, meu irmão e minha irmã. O outro evangelho te converteu? O principal argumento de Jesus se baseava no reino de Deus. E já naquele tempo, haviam os que buscavam Jesus para terem a sua fome saciada, para terem a sua saúde restaurada, para terem os seus problemas solucionados, o que não difere dos nossos dias. E Jesus passa a falar com os seus agora por parábolas, para que todos que escutassem sobre o que ele tinha a dizer não tivessem acesso aos segredos revelados. Ou seja, Jesus fala do capítulo 1 ao capítulo 12 de Mateus abertamente sobre o reino de Deus. E na sequência, a partir do capítulo 13, ele já começa o processo de manter escondido os segredos do reino de Deus e revelá-los apenas àqueles que eram seus. Muitos de nós não lemos as Escrituras. Muitos de nós não desejamos o céu. E muitos de nós, meus irmãos, temos perdido a paixão, o amor por Cristo. Não somos apaixonados por Cristo. E tampouco amamos a Deus acima de todas as coisas. Nós estamos ocupados demais com nossos próprios interesses, com as nossas próprias ocupações. E por causa disso, nós vamos sendo persuadidos pelo outro evangelho e não damos conta de que este outro evangelho já nos converteu. Meus irmãos e minhas irmãs, presta bastante atenção nisto. E nós finalizamos aqui. É fundamentalmente necessário, irmãos e irmãs, que nós façamos uma autoavaliação, uma análise dentro de nós para identificar o que é que nos motiva a sermos cristãos, ou o que é que nos faz acreditar que somos cristãos, que somos servos de Cristo. A minha oração é que o Espírito de Deus revele ao nosso espírito aquilo que estamos buscando com todo o nosso coração. E a partir do que ele nos disser, também nos dê coragem para agirmos segundo a vontade dele, em nome do Senhor Jesus. Programa Água Viva com Júnior Calazans.